Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao projeto Meus Hábitos Saudáveis. Muito prazer. O meu nome é Aqua. Eu sou arte educador, professor de contação de histórias e palhaço. E hoje vou estar aqui para ser o anfitrião para vocês nesse projeto lindo. Então, antes da gente começar a falar aqui dos nossos hábitos saudáveis, eu vou falar sobre o projeto, tá? Esse projeto ele é desenvolvido pela NTix Projetos. A Ethics Projetos é uma iniciativa que desenvolve e realiza projetos gratuitos de responsabilidade social e educação ambiental em escolas públicas de todo o Brasil, tá? Para cada projeto, a gente escolhe alguns estados que a gente vai trabalhar, mas a gente sempre vai, a cada projeto, a ideia é abranger todo o nosso país, tá? E a Ethics atualmente é signatária do Pacto Global da ONU, levando aos 4 cantos do país a conscientização sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, tá? Então, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso é um tema que é muito importante atualmente, tá? A gente precisa pensar nesse desenvolvimento sustentável para não acabar com os recursos naturais do planeta, porque nossa população não para de crescer, então a gente precisa começar a pensar de uma forma sustentável, senão daqui 100 anos o planeta está destruído. Então, esse projeto ele tem esse objetivo, tá bom? E esse projeto só foi possível ser feito graças à Ingridium, tá? Então, vou falar um pouquinho da Ingridium. A Ingridium é uma fornecedora e líder mundial do mercado de soluções para ingredientes, com clientes em mais de 120 países, ou seja, global. Ela tem um grande impacto na cadeia alimentar do nosso planeta. É uma empresa que transforma grãos, frutas, vegetais e outros derivados em ingredientes de valor agregado e soluções de biomatérias para alimentos, bebidas, papel e corrugados fabricados em outras indústrias. A Ingridium, ela desenvolve soluções de ingredientes para atender às novas necessidades dos consumidores, tornando os biscoitos mais crocantes, os iogurtes mais cremosos, os doces mais saborosos, o papel mais resistente e adicionando fibras às barras nutricionais. Ou seja, ela tem esse pensamento sustentável e trazendo valor agregado a todos os seus produtos, tá bom, pessoal? E esse projeto aqui, a Ingridium, ela entrou junto com a gente, lado a lado, tá? A Ingrid tem uma imensa alegria de convidar os alunos, professores e familiares, ou seja, a gente não pensa só no aluno ou só no professor, é toda a cadeia, né? Toda a família sobre educação para uma divertida jornada de atividades interativas para despertar e cultivar hábitos saudáveis diariamente. Ou seja, eu vou estar aqui falando com vocês primeiros, pais e professores, e semana que vem eu vou estar com os alunos. Então, eu que vou conduzir aqui as aulas. A gente vai ter um encontro de 1 horinha por dia, ou no período da manhã, ou no período da noite, depende de como o seu aluno, qual é o período que o seu aluno estuda, tá bom? Serão diversos estudos que apontam a importância de hábitos saudáveis para uma vida mais feliz e duradoura. Pessoas comprometidas com um conjunto de atitudes saudáveis no dia a dia tendem a aprender com maior facilidade e viver mais e melhor. Então a gente vai entender um pouquinho o que é hábito, o que é hábito saudável e como ter uma vida melhor, mais produtiva, porque a gente tendo hábitos saudáveis, a gente tem uma vida mais produtiva, a gente consegue evitar alguns tipos de problemas, então a gente tem mais saúde. Você sabe, né? Ficar doente é uma coisa super chata, demanda manutenção, tempo. Então, se a gente muda o nosso hábito, a gente com certeza tem uma vida muito melhor, tá? Vivencie esse trajeto e desenvolva hábitos saudáveis. Descubra mais em www.meushabitossaudáveis.com.br. Gente, não deixem de acessar o site, tem um conteúdo muito legal e a gente vai ter uma série de vídeos com conteúdos super divertidos e interativos, lúdicos para a criançada. E além disso, é importante vocês terem acesso a esse conteúdo, porque muitas vezes a gente tem conteúdo, a gente quer ensinar para o nosso filho, a gente quer ensinar para o nosso aluno, mas a gente não tem umas ferramentas de comunicação. Eu sou professor de comunicação e eu ensino muito sobre contação de histórias. A gente fala lá, não fale, conte histórias. Então, acessando esse conteúdo, você vai ver a forma didática como ele é passado. Então, a gente aprende a transferir esse conteúdo de uma forma mais leve, mais interativa, tá bom? Nesse projeto, as cidades que vão participar são Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Conchal,
Balsa Nova, Campo Largo, São Gonçalo, Cabo de Santo Agostinho, tá? Eu já vi que algumas pessoas já mandaram as escolas, eu espero que todo mundo esteja aqui para se divertir com a gente. Aqui eu vou comentar sobre a importância dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? A gente tem esses 17, o que são esses 17 objetivos? São uma agenda adotada durante uma cúpula das Nações Unidas, da ONU, sobre o desenvolvimento sustentável em 2015, composto por 17 objetivos em 169 metas a serem atingidas até 2030. Ou seja, a gente tem aqui os 17 objetivos gerais, mas dentro desses 17 objetivos, tem sub-objetivos, para a gente ter uma meta, porque se a gente fica sem meta, a gente não consegue controlar e gerenciar. Então, em 2015, os países mais importantes da ONU se encontraram com grandes pensadores, chefes de Estado, e estabeleceram alguns objetivos. E aí aqui, a ETIC está cumprindo com esses objetivos juntos com a Ingridium, tá bom, pessoal? Nesse projeto, a gente vai trabalhar com 4 ODS específicos, tá? O ODS número 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em todas as idades. Então, desde as crianças até os idosos. Então, a gente trabalha com as crianças, a gente trabalha com os professores, com os pais, tá bom? Assegurar a educação inclusiva e equitativa, ou seja, para todo mundo e de qualidade. Promover a aprendizagem ao longo da vida de todos e todas. Então, a gente às vezes acha que, não, para o adulto não preciso mais estudar. Isso é um erro. A gente nunca pode parar de estudar. Ainda mais sobre saúde, né? É uma coisa que afeta diretamente a nossa vida. Então, a gente tem que entender o quão é importante a gente ter hábitos saudáveis. E se a gente consegue transferir essa importância de ter hábitos saudáveis já para uma criança, até os 7 anos, ela consegue continuar com esses hábitos saudáveis. A gente passa desse período, fica um pouco mais difícil, não impossível, mas um pouco mais difícil de adotar esses hábitos, tá bom, pessoal? Aqui também a gente vai estudar um pouquinho sobre como reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. Ou seja, dentro do Brasil tem desigualdade. A gente vai falar sobre isso, por exemplo, sobre o desperdício de comida. Como que a gente pode pensar em ensinar uma criança a não desperdiçar comida, que é uma coisa muito importante. E entre os outros países, por exemplo, da América Latina. Tá? E fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente encontrou um parceiro, que é a Ingridium. Então, a Ethics faz o projeto, né? Ela pensa no projeto, aí vem a Ingridium e financia esse projeto e a gente entra em contato com as escolas públicas. Então, a gente faz esse fortalecimento para implementar e fazer essas parcerias, tá bom, pessoal? Para mais informações, como eu disse, não deixem de acessar aqui o site www.meushabitossaudáveis.com.br, tá bom? Acesse o portal lá, como eu disse, vai na área do professor. Quando vocês entrarem no site, ele está muito lindo, gente. Fácil acesso, ele é bem simples, você consegue, não dá para se perder. Lá do lado direito, assim, ali dá até para enxergar aqui, lado direito superior vai ter lá a aba professor. Vocês baixam o material, leiam, para vocês conseguirem transmitir essas informações para os alunos. Eu vou ter uma horinha com eles todo dia nas próximas semanas. Mas, olha só que interessante, vocês estão vindo aqui para a gente bater um papo, vai ter uma pessoa especialista para falar sobre nutrição, a gente vai conversar com elas. Então, assim, a gente vai cercar as nossas crianças para elas conseguirem ter um hábito saudável, certo? A gente vai preparar toda uma base para elas. Já já vou passar a palavra para ela, mas eu vou fazer uma apresentação da Raquel Francischi, tá, pessoal? Ela é uma nutricionista formada pela USP e mestre pela Unicamp. Nutricionista das Nações Unidas, gente. Vai estar aqui batendo papo com vocês. Ela é responsável aqui pela América Latina, Caribe, no Programa Mundial de Alimentos entre 2007 até 2012. Olha só, ela é uma nutricionista pop, convidada regular do programa Bem-Estar da Rede Globo há 6 anos, com mais de 20 programas ao vivo e tem mais de 20 anos de experiência clínica, tá, pessoal? Eu vou passar a palavra para ela e no final eu volto a conversar com vocês, tá? Gente, sejam bem-vindos a esse nosso projeto incrível. Eu encontro com vocês no final para bater um papinho, mas eu vou passar a palavra aqui para Raquel. Raquel, você está por aí, minha amiga? Pode dar um oizinho para a gente?
Oi, Aqua, muito obrigada. Como vai? Tudo certo, graças a Deus. Boa Boa tarde, sorte. obrigada da apresentação, que gostoso. Nossa, agora a responsabilidade aumentou com vocês, hein? Nutricionista top. Falei, ixi. Bom, e me deram uma missão que é manter todo mundo atento, acordado numa tarde de quarta-feira sobre um tema que é alimentação saudável. E, e eu espero conseguir tornar, né, esse tema que seria tão gostoso a gente estar juntos, batendo esse papo juntos, às vezes fazendo até uma oficina culinária, alguma coisa gostosa juntos, mas agora a gente tem que trabalhar no meio virtual. Vamos tentar ver o que vocês aproveitam desse encontro, e eu trouxe muita informação gostosa para a gente discutir. E eu vou começar compartilhando aqui minha tela e fazendo uma pergunta para vocês, adultos, professores, né, que entendem de nutrição e alimentação basicamente o suficiente para poder estar com seus alunos. A minha pergunta para vocês no dia de hoje é: o que é comer para vocês? O que vocês entendem como comer? Que significados que tem a palavra comer para vocês? Talvez alguns de vocês pensem, né, que comer tenha um caráter físico, fisiológico, de se sentir, né, bem, de se desenvolver, de crescer, muitas vezes para as crianças. Que mais? Além dessa parte física, nutrição, vitaminas, minerais, mas ali no íntimo, no coração de vocês, o que é comer? Bom, a comida também dá menos cansaço e mais energia, se a gente estiver comendo bem. Previne várias doenças, como as doenças do coração, câncer, diabetes, hipertensão, obesidade, as doenças crônicas. A comida saudável melhora a nossa imunidade, combate infecções, vide tudo que a gente tem observado com relação à pandemia do coronavírus, isso é tão evidente. Isso para a criança, né, muito importante, por exemplo, as crianças que estão em aleitamento materno, a gente já sabe que tem um sistema imunológico bem diferente das crianças que tomam mamadeira. Para a criança e para nós adultos também, comer bem melhora nosso raciocínio e o rendimento escolar. Impressionante, isso já tem milhões não, mas milhares de trabalhos mostrando os efeitos de uma alimentação e de uma nutrição adequada em crianças em idade escolar e como isso afeta o desempenho acadêmico. E aí, obviamente, maior capacidade cognitiva e até melhores salários. E por fim, a gente sabe que uma alimentação adequada protege o meio ambiente, né? Se a gente pensar na quantidade de lixo, de desperdício, de agrotóxicos, desperdício industrial, monoculturas, como o desmatamento é influenciado pelo agronegócio, a gente tem uma íntima relação entre a alimentação e a qualidade, né, do nosso meio ambiente. Então, continuando. E em termos das crianças, o que a gente já sabe? Que a má nutrição infantil tem um impacto profundo na criança, né? Os prejuízos que muitas vezes são irreversíveis no desenvolvimento infantil, no sistema imunológico e no crescimento. E especialmente se essa má nutrição acontece nos primeiros 5 anos de idade. Menor capacidade de aprendizagem, pior rendimento escolar, mais infecções e hospitalizações, maior risco de doenças crônicas, como diabetes, doenças do coração, obesidade e câncer. Gente, não é impressionante a gente pensar nisso, que a alimentação de uma criança de 1 ano, 2, 3 anos, vai ter impacto lá na idade adulta, com maior risco de diabetes, né? Maior risco de obesidade, maior risco de câncer. Os estudos já mostram um impacto em menores salários, então um ciclo, né, de perpetuação da pobreza, em função também de uma má nutrição infantil, e um profundo impacto econômico pela perda de produtividade e custos aos sistemas de saúde. Então, politicamente falando, né, a gente tem um impacto social e econômico gigantesco pela desnutrição ou má nutrição infantil. Olha essa fala que bonita, né? Os danos físicos e cognitivos derivados da má nutrição sofrida nos primeiros anos de vida são irreversíveis.
afetando a saúde no curto prazo. Obviamente, para essa criança, né, ela tem um prejuízo imediato com esse baixo peso, baixo crescimento, baixo funcionamento imunológico, e tendo consequências para o desenvolvimento individual, então, ao longo da infância e da idade adulta, e coletivo, e das gerações seguintes, porque uma criança desnutrida, que cresce desnutrida, a chance dela ter filhos desnutridos e perpetuar esse ciclo da desnutrição é muito alto. Ela traz dificuldades de aprendizagem escolar, o que comprometerá gravemente e de forma permanente a entrada no mercado de trabalho e o desempenho profissional. O menor desenvolvimento do capital humano, né, desse ser humano, implica em menor capacidade de crescimento econômico, o que perpetua a pobreza de geração em geração. E segundo os estudos da CEPAL, da ONU, né, a Comissão para a América Latina dos Estudos dos Assuntos de Economia, os custos derivados da desnutrição em saúde, educação e perda de produtividade podem chegar a 11,4% do PIB em determinados países. Então, é um problema ético e de saúde pública a má nutrição infantil, mas é também um problema econômico e social. Por isso a gente está aqui conversando com vocês, porque não se trata simplesmente, né, de pensar, então as crianças têm que comer bem. Como fazer isso? Né? É um problema realmente multidimensional. E nas últimas décadas, se a gente olhar para o Brasil, só os dados brasileiros, nossas crianças não têm se alimentado tão bem, né? Em crianças de 5 a 9 anos, nós temos 4 vezes mais meninos obesos e 5 vezes mais meninas obesas nos últimos 20 anos. Então, é uma cifra alarmante o aumento da obesidade dos anos 90, 2000, 2010, porque a gente tem agora em 2020. Entre os adolescentes, vivemos 4 décadas de aumento progressivo nas prevalências de sobrepeso e obesidade. E esse é o grande problema de nutrição pública que a gente vive hoje no Brasil, né? O sobrepeso e obesidade. E vamos falar então de alimentação e saúde e os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se vocês pararem para olhar bem esses 17 objetivos que o Aqua estava conversando com a gente, ele sinalizou 4 muito importantes. Mas se a gente parar para ver direitinho, a gente tem um impacto da alimentação em praticamente todos os 17 objetivos. Eu vou mostrando aqui para vocês e a gente vai olhando aqui com calma. Ó, o primeiro, fome zero e agricultura sustentável. O segundo, ODS, que obviamente uma alimentação saudável tem um impacto definitivo para a gente conseguir atingir esse objetivo. O segundo, erradicação da pobreza. Como a gente viu, uma alimentação e uma nutrição adequada tem impacto direto no nível socioeconômico de uma nação. Saúde e bem-estar. Prevenção de infecções, doenças crônicas, já falamos bastante sobre isso. Educação de qualidade. Crianças bem nutridas rendem, têm desempenho escolar, conseguem prestar atenção, conseguem aprender. Crianças malnutridas, e às vezes, sabe, é uma deficiência de uma vitamina, não é que está realmente, né, aquela criança magra, esquálida, ou até uma criança que tem obesidade, mas que tem uma anemia, isso impacta na capacidade de aprendizagem da criança. A criança tem obesidade, então ela está gordinha, parece que tem acesso à nutrição, mas no fundo ela tem déficit de vitaminas, de minerais, que ela não consegue pôr esse cérebro para funcionar como deveria. Igualdade de gênero, obviamente, né? A gente já sabe as desigualdades no acesso a alimentos entre homens e mulheres, as mulheres sofrem mais da desigualdade no acesso aos alimentos, inclusive dentro de casa. Água potável e saneamento, tranquilamente vocês podem imaginar que uma alimentação saudável tem total impacto nesse ODS. Energia limpa e acessível, a sustentabilidade que a gente estava conversando, trabalho decente, crescimento econômico, inovações na indústria, indústrias mais sustentáveis, produção de alimentos que preservem o meio ambiente, que gerem alimentos industrializados com mais qualidade nutricional, que não destruam o meio ambiente, redução das desigualdades sociais, sobretudo. Hoje a gente vê uma diferença muito grande na qualidade da alimentação em função do nível socioeconômico, e infelizmente, né, a gente já sabe que a população, antigamente não era assim, né? A população com mais baixo nível socioeconômico cada vez vem comendo menos comida de verdade e cada vez mais comida industrializada, e assim perdendo a nutrição ótima que a gente tinha antigamente. Cidades e comunidades sustentáveis,
consumo e produção responsável, né? Diminuição de desperdícios, proteção do meio ambiente, ação contra a mudança global do clima, o desmatamento em especial, né? Uma produção adequada de alimento, sustentável, agroecológica, vai proteger muito, né, o impacto da mudança global, impacto nos oceanos, né, obviamente com a vida marinha, com a vida terrestre. Paz, justiça e instituições eficazes. Um dos diretores das Nações Unidas, ele tinha uma fala que me marcava muito, ele já faleceu, ele falava, onde há fome, não há paz. E isso é verdade, é impossível a gente ter estabilidade social em qualquer sociedade onde existe a fome, né? E, por fim, parcerias e meios de implementação adequados. Então, o objetivo dessa conversa é trazer para vocês que esse tema, alimentação saudável, se relaciona diretamente com os 17 ODSs. Então, tá bom, Raquel, já entendi, é importante a gente comer bem, é importante a gente ter hábitos saudáveis, está muito interessante, você me convenceu, mas afinal de contas, o que é isso que você está falando, comer bem? Né? Se eu comer isso daqui, essa foto, o que é comer bem? Me explica um pouco melhor isso. Como que eu sei que essas crianças estão comendo bem? O que é isso? E aí que começa a confusão, né? Porque a gente tem uma verdadeira panaceia de informação nas redes sociais, na internet, entre profissionais de saúde, inclusive, sobre o que é uma alimentação saudável. Vamos tentar separar o joio do trigo aqui para a gente entender. Então, por exemplo, será que é saudável uma criança comer verduras e legumes obrigada, sem nenhum prazer, sentada à mesa, sozinha, isolada, olhando para aquilo e pensando, meu Deus, agora eu sou obrigada a comer como esse rapazinho nessa imagem está fazendo? Ou será que comer saudável é fechar a boca, emagrecer, cortar calorias e manter a forma? Será que é seguir uma pirâmide de alimentos dessas, né, que diz quantas porções disso, quantas porções daquilo? Ou essas revistas, né, de moda que a gente tem, alimentos milagrosos, coma isso, coma aquilo, isso cura, fazer uma dieta low carb, que é aquela dieta, por exemplo, que corta carboidratos, dieta disso, dieta de Atkins, dieta paleo, olha o tanto de nomes de dietas que existem por aí, esses cardápios prontos, né, emagreça tantos quilos em uma semana. Gente, a gente já pôs um X aqui, porque é para vocês já de cara saberem que nada disso é saúde e nutrição. Né? Nada disso é saudável, nada disso, de verdade. Né? Vamos tentar entender por onde a gente tem uma visão ampla do que é saudável em termos de comida, do que a gente pode ensinar nossas crianças, né, para comerem melhor. Então, em primeiro lugar, entender que o que a gente come, nossos hábitos, nossa rotina de comer, depende de muitos fatores. Obviamente, depende da nossa renda, depende da exposição à mídia, do que eu estou vendo como correto, como incorreto, da nossa família, os hábitos são permeados de família. Você pode perceber que, por exemplo, quando uma mãe não cozinha determinado alimento, não gosta, vamos supor, eu não gosto de jiló, eu não faço jiló na minha casa, eu não compro jiló, eu não sei preparar jiló. A chance do meu filho comer jiló é muito baixa, né? Então, para o pai também, se o pai também não tem determinado hábito. Ou então, é muito comum isso, né? O bebê, quando pequenininho, come bem verdura, come legume, come toda a papinha, uma gracinha, mas na medida que vai criando mais laços afetivos à mesa, vai percebendo que a mãe come, o que o pai come, o que a avó come, o que a escola come, e ele vai diminuindo a aceitação de alimentos mais naturais e vai preferindo a guloseima, né, que é bala, que é chocolate, que é doce. Então, os hábitos, né, da família e da escola também determinam os hábitos que a criança vai ter e que eu vou ter como adulto, porque o que eu faço de criança é o que eu levo para a idade adulta. Os amigos, a influência social, especialmente para crianças já acima de 6, 7 anos, a influência dos amigos é determinante, né, nessa formação de hábitos. Mudança nos padrões de trabalho, na rotina, né, de turnos, jornadas, intervalos, né, lugares para almoçar, o preço dos alimentos, que eu digo que a gente vem passando, sobe arroz, sobe feijão, baixa isso, né, dependendo do preço, a gente não pode comer, ou a gente abre mão de comer aquilo mesmo gostando, mesmo sabendo que faz bem.
Moda, gente, isso é incrível, como a moda dita também os padrões alimentares. A gente vê aí nas redes sociais determinado artista, determinada modelo, determinado ator falando, né, que come desse jeito, que faz isso, que assim tem a barriga assim, que assim tem o músculo assado. Não dá 2 horas, tá metade da população seguindo aquela suposta dieta saudável que alguma celebridade está difundindo inadvertidamente, né, trazendo muito mais prejuízo. Prazer, gente, cultura e prazer, né? Vai falar para um italiano que macarrão não faz bem e pizza não faz bem, eles não deixam de comer. Vai falar para um mineiro que tutu de feijão não é bom, né? Vai falar, por exemplo, um gaúcho que não é para comer carne, que é para ser vegetariano. Então, a gente tem nossas raízes culturais nos nossos hábitos alimentares e isso tem que ser respeitado. E o prazer, sobretudo, né? Não quer ver um paciente não seguir uma dieta, é você não respeitar o que ele gosta de comer. Aí não adianta, o paciente vira as costas e vai comer o que ele bem entender, ainda de birra, porque onde já se viu a gente tirar completamente o prazer da alimentação, né? A gente come por prazer, a criança come por prazer. Os nossos conhecimentos sobre saúde, o nosso acesso aos alimentos, e tanto fisicamente, né, como também financeiramente. Então, esses são alguns dos fatores que a gente tem que levar em conta. Para saber mais sobre o assunto, eu vou convidar vocês a baixarem esses PDFs gratuitos que estão no site do Ministério da Saúde, são maravilhosos, todos têm material e informação muito clara, bonita, didática para vocês conhecerem, e é aqui que vocês vão entender o que é uma alimentação saudável. Eu vou resumir para vocês o principal ponto que eu gostaria que todo mundo saísse daqui sabendo. Existem, né, alguns tipos de alimento, e se você quer comer saudável, a premissa é: coma comida de verdade. O que é comida de verdade? São os alimentos in natura, os alimentos naturais, ou minimamente processados, que devem compor pelo menos 85% do nosso prato, do nosso dia, do nosso café da manhã até o nosso jantar. Essencialmente, o que eles são? Partes de plantas ou de animais, as frutas, as verduras, os legumes, mas também o arroz, o feijão, os ovos, as carnes, as batatas. São a comida do jeito que a natureza nos deu. Tal qual a natureza fez, a gente recebe e pode comer, preparando, obviamente. Segundo grupo de alimentos, são os alimentos que passam por um grau de processamento, né? A gente tem os minimamente processados, que, por exemplo, passaram por uma limpeza, uma moagem, que é o arroz, o feijão, as lentilhas, os cogumelos, frutas secas, como as uvas passas, sucos que não foram adicionados açúcares, castanhas, amendoim, nozes que não tenham sal, açúcar, as farinhas de mandioca, por exemplo, para fazer uma boa farofa, de milho, para fazer um cuscuz, de tapioca, farinha de trigo, macarrão, leites e iogurtes naturais, né? Iogurtes brancos, que é a maior proporção do dia, tem que fazer parte disso. E existe uma outra categoria, que são os alimentos processados, que passaram pela mão da indústria de alimentos. Então, eles geralmente, né, são aqueles que têm adição de sal ou açúcar, para tornar eles mais duráveis, mais gostosos ou mais atraentes. Por exemplo, as conservas de azeitona, de pepino, de ervilha, de palmito, que a gente compra os vidros ou as latas, as compotas de frutas, então um doce de pêssego, um doce de abóbora, sardinha e atum em lata, todos os queijos, que são queijos de verdade, queijos maturados, então queijo branco, queijo Minas, queijo mussarela, queijo prato, e os pães feitos a partir de farinha. Porque existem pães, por incrível que pareça, que eles têm muitas outras coisas que não são só farinhas. Esses, então, são a base da nossa dieta, sobretudo os alimentos in natura, e os processados a gente sempre combina com os alimentos in natura e minimamente processados. Existe uma última categoria que chama alimentos ultraprocessados. Que são eles? São comidas que são formulações industriais, em geral com pouco ou nenhum alimento inteiro, e contém aditivos, esses aditivos químicos, conservantes, corantes, aromatizantes, estabilizantes, um monte de antes, substâncias químicas, que interferem na qualidade desse alimento. Então, os principais: salsichas, sorvete, chocolate,
molhos prontos, ketchup, mostarda, molho de tomate em lata, as misturas para bolo, aquelas barras energéticas, barras de cereais, sopas prontas, né? Sopa de saquinho, sopa em lata, macarrão instantâneo, aquele macarrão que vem já, né, em quadradinho, que a gente põe na água e vem o saquinho em pó, salgadinhos, então sacotinhos de pacote, como batatinha, salgadinhos de milho, refrigerantes, aqueles néctar, que são aqueles sucos de fruta, mas que de suco mesmo não tem nada, né? Tem mais açúcar, então chama néctar, bolachas, bolacha recheada, bolacha simples, sem recheio, biscoitos, produtos congelados para aquecimento em casa, tipo massa, lasanha, sabe essas lasanhas congeladas, as pizzas prontas, os hambúrgueres, os nuggets, né, aqueles empanadinhos de frango. Então, esse grupo, o consumo tem que ser esporádico. O que é esporádico? Muito eventual, numa emergência, numa circunstância extrema. O ideal é não consumir. Por quê? Porque aqui não tem nutrição. Aqui não tem nutriente. Aqui tem o que a gente chama de calorias vazias, calorias que só engordam, só dão prazer, mas não tem vitamina, não tem mineral, não tem fibra, não tem o que a gente precisa para o corpo funcionar direito. Vou dar um exemplo para vocês, aprendendo a entender os rótulos de alimentos. Então, eu vou mostrar para vocês 2 macarrões. O macarrão ultraprocessado, que é o macarrão instantâneo, e o macarrão de verdade, macarrão desses que a gente compra, que a gente cozinha na água e faz com molhinho de tomate em casa, por exemplo. Para uma mesma porção de 80 gramas, olha a lista de ingredientes, o que vai em cada macarrão. No processado vai farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, alho em pó, reguladores de acidez, carbonato de potássio e carbonato de sódio, estabilizantes, tripolifosfato de sódio, pirofosfato tetrassódico, fosfato de sódio monobásico e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. Vai o temperinho em pó, sabor galinha, salsa triturada, noz moscada, aipo, marrom, antiumectante, dióxido de silício, raçador de sabor, glutamato, blá, blá, blá. Gente, perdi a fala aqui, já estou sem ar e vocês também. Um monte disso, vocês não têm a menor ideia do que é, e até eu, como nutricionista, tenho dificuldade de saber o que significa esses nomes químicos. Tudo isso tem um efeito no nosso metabolismo. Não é saudável. Em comparação, o macarrão, aquele macarrão seco de pacote, aquele espaguete que a gente compra, faz, cozinha na água, 10 minutos fervendo, escorre na água, põe na panela, põe o molhinho de tomate, o clássico. O que vai nele? Sêmola de trigo duro e água. Então, o mesmo alimento, macarrão, pode ser completamente diferente. Ele pode ser minimamente processado ou ultraprocessado. Olhem a diferença nas calorias. Aqui eu tenho quase 400 calorias na porção e aqui eu tenho 100 calorias. Olha a diferença de gordura. Eu tenho praticamente 7 gramas de gordura saturada. Estouro todas as gorduras do dia, essa gordura que entope a veia e o coração. E aqui eu tenho 0,12 gramas de gordura saturada, ou seja, quase nada. Olha o tanto de sódio. Vocês sabem que o sódio é o fator de risco para doença cardiovascular, para hipertensão, aumentar a pressão. 1.607 miligramas de sódio. E nesse outro, 5 miligramas de sódio. Espero que vocês estejam conseguindo ver, não sei quem está no celular, que os números são pequenininhos, mas é uma diferença gigantesca entre o que é um ultraprocessado e o que é um alimento minimamente processado. Entendendo os rótulos dos alimentos e fazendo escolhas conscientes. Eu vou recomendar muito que vocês assistam esse filme. Esse filme está gratuito, vocês podem entrar no site, é muitoalemdopeso.com.br. É um documentário premiadíssimo internacionalmente, da Stella Renner, que amplia esse debate sobre a qualidade da alimentação das nossas crianças, mas que não é simplesmente o que a mãe põe em casa, o que a avó faz, o que o pai faz, mas ele mostra o que está por trás, do ponto de vista econômico, político, social, nutricional e ecológico. É maravilhoso. Eu recomendo que vocês assistam. Depois, quem quiser compartilhar o depoimento, me marca lá nas redes sociais. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E esse filme, para as crianças já do Fundamental 1 e 2, vocês já podem começar a pôr, sabe, em discussão em sala de aula, fazer uma reflexão com eles, porque é bárbaro. E vocês vão entender o que está por trás de todo esse sistema alimentar não saudável que é o que a gente tem hoje.
Aqui eu também vou mandar o link desse YouTube, que é uma nutricionista muito divertida, que ela vai com uma lupa lendo o rótulo de alimentos. Assim como a gente fez com o macarrão instantâneo, vocês vão ver ela trabalhando com isso. Também é muito legal trabalhar com os alunos. Então, por que a gente vai evitar o consumo dos ultraprocessados? Essa mensagem eu queria que vocês saíssem daqui. Composição nutricional desbalanceada, acho que ficou claro para vocês. Os efeitos de longo prazo e acumulativo da exposição a vários aditivos químicos nem sempre são bem conhecidos no nosso organismo. Então, é muito tempo comendo esse monte de química. O que acontece com o nosso corpo? Ninguém sabe direito. Tendem a afetar negativamente a cultura, a vida social e o ambiente. A mãe que já fez um arroz com feijão fresquinho, uma saladinha, um bife, pôs na mesa e a criança não quis comer e preferiu comer o salgadinho, sabe do que eu estou falando, né? E como isso afeta. Os ultraprocessados favorecem doenças do coração, diabetes e câncer, além do risco de deficiências nutricionais. Por quê? Porque não tem as vitaminas, não tem ferro, não tem zinco, não tem B12, não tem vitamina E, não tem vitamina lá dentro. Ah, mas é enriquecido. Essas vitaminas enriquecidas não são tão bem aproveitadas pelo corpo como a vitamina da cenoura, a vitamina do feijão. O corpo não sabe absorver essas químicas tão bem como sabe absorver da comida. O corpo é sábio. Favorecem o consumo excessivo de calorias. Quem nunca devorou um pacote de alguma coisa sem nem perceber? Porque a gente come automaticamente. E, por via de regra, eles têm alguns atributos em comum. São hipersaborosos, eles derretem na boca, eles são crocantes, eles são cremosos, eles são incríveis. Eles favorecem o comer sem atenção. As porções têm tamanhos gigantes, muitas vezes inadequado para as crianças. As calorias líquidas dos néctares, dos refrigerantes, né? Quando a gente toma caloria, em vez de comer a caloria, quando a gente bebe essas calorias líquidas, a gente não tem saciedade e a gente vai engordando sem ter as vitaminas e sem perceber que está comendo. Por isso que o refrigerante engorda, né? Por isso que esses sucos de caixinha engordam tanto. E, sobretudo, queria uma reflexão com vocês sobre a propaganda e publicidade desses alimentos. Quando eu era criança, a gente tinha propaganda de cigarro na televisão. Não sei se vocês são tão jovens como eu, que lembram disso, né? Mas isso lá nos anos 80, mais ou menos, a gente tinha, por exemplo, as propagandas de cigarro da Hollywood, super esportivas, com uma música descolada, um casal lindo, rapaz no mar, no gelo, na neve, fazendo esportes radicais. E a marca, por exemplo, de uma marca de cigarro Hollywood era o sucesso. E tinha também o Marlboro, né? O Marlboro, venha ao sabor da aventura e liberdade, venha à terra do Marlboro. Então, aquele cowboy lindo, bonitão, né? Aquele símbolo da virilidade. Tudo isso era atribuído ao cigarro, gente. Não tem nada que mata mais do que cigarro. E essas propagandas eram permitidas nos anos 80. Foi uma luta a Organização Mundial da Saúde conseguir passar essa legislação para proibir essas propagandas que atribuíam, né, valores tão positivos ao consumo de um alimento tão nefasto como é o cigarro e o tabagismo. Agora, eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre o que são essas propagandas, especialmente no imaginário da criança. Vou começar com a Coca-Cola. Abra a felicidade. Né? E a propaganda da Coca-Cola é incrível, são sempre, né, pessoas descoladas, alegres, jovens. Nunca tem uma pessoa obesa tomando Coca-Cola. Vocês já pararam para pensar? E associar um ídolo do esporte, né, que a marca, né, como o McDonald's faz com o Neymar, tantas outras marcas fazem com os esportistas. Né? O Neymar sabe muito bem que se ele comer McDonald's, ele não consegue jogar futebol bem. É óbvio, né? Um alimento totalmente inadequado para a performance esportiva. Né? Essa campanha de Natal, por exemplo, né, com os caminhões da Coca-Cola lindos, coloridos, maravilhosos, tudo isso fica no imaginário da criança, né? Como, uau, como se fosse a grande Coca-Cola, né? E os presentes associados, né, aos brinquedos associados aos produtos, isso é ilegal, isso fere o direito da criança, né? Associar brinquedos, umas imagens, né? E brincando junto que se aprende, né? As propagandas são realmente muito sedutoras para as mães, inclusive, para os pais, para os educadores e, sobretudo, para as crianças. Então, olhem com muita crítica o que os ultraprocessados estão fazendo a gente pensar que é algo saudável ou que é algo adequado para as crianças. Então, pensemos aqui, olha, várias fotos do que é comer saudável.
né? É comer tapioca com banana e café com leite, é comer arroz, feijão, lentilha, é comer comida de verdade, tá vendo os pratos que lindo, valorizam a cultura alimentar local, é uma alimentação variada e que contempla os diversos grupos de alimentos, alimentação que privilegia os alimentos in natura e os minimamente processados, e que tradicionalmente já faz parte dos hábitos alimentares do brasileiro. É isso que a gente precisa resgatar, o que a gente comia quando era criança, o que nossas vós comiam, comida de verdade. Ah, mas isso é caro, Raquel, isso é caro. Eu vou deixar esse link para vocês de um programa que eu fiz no Bem-Estar com esse economista, um economista bem famoso da Academia do Dinheiro, em que a gente ajudou uma família a fazer uma compra de um mês, gastando super pouco no mercado. Depois vocês assistam, não é caro, é muito mais caro comer industrializado do que comer alimentos de verdade. E lembrando que comer também é comemorar, é socialização, é cultura e prazer. Tentem fazer as refeições em família, resgatem o hábito de sentar à mesa todos juntos, desliguem a televisão, olhem nos olhos, ajudem as crianças a terem esse momento, porque é assim que se aprende a comer. Né? As crianças estão muito na tela, não, isso não faz bem para aprender a comer. 7 dicas para vocês lembrarem para alimentação infantil e a gente já vai finalizando a palestra. O exemplo e a brincadeira ensinam a comer. Sejamos exemplo do que a gente quer e façamos com leveza, com alegria na hora da refeição. Um encontro de família e amigos, alegre e gostoso. Seja um exemplo. Comer alimentos naturais e saudáveis faz parte do dia a dia de todos. É muito importante nós, como adultos, darmos esse exemplo. Ponto número 4. Oferecer apenas frutas e água entre as refeições, entre o almoço e o jantar, entre o café da manhã e o almoço, abre o apetite para o almoço e o jantar. Nada de guloseimas no meio dos lanches. Alimento industrializado pode estragar a preferência pela comida saudável, foi tudo que a gente falou até agora. A criança se exercita brincando, correr, pular, jogar e dançar fazem a infância feliz e ativa e abrem o apetite da criança. E jamais forçar nem obrigar uma criança a comer, nunca. Isso gera traumas, né? E más experiências que às vezes duram a vida inteira. Como educadores, eu vou deixar algumas referências de materiais para vocês pensarem em oficinas, como trabalhar essa temática tão ampla com as crianças de vocês. Eu amo esse caderno de atividades do Ministério da Saúde, em parceria, né, com a Universidade do Rio de Janeiro. Tem o caderno da educação infantil, vocês podem baixar o PDF. E essa normativa da educação infantil do sindicato aqui de São Paulo é linda, da educação infantil, é linda, eu recomendo que todos leiam. É de se arrepiar a valorização dessa alimentação, especialmente para as crianças pequerruchas, vale a pena. Investir nessa idade, a gente colhe os frutos a vida inteira. Muito mais fácil trabalhar com a criança, né, menor do que com a criança já adolescente, que aí é mais desafiador. Mas vocês também vão achar material aqui nesses 2 documentos, para o Ensino Fundamental 1 e 2. Então, ele tem várias atividades que vocês vão poder escolher, direcionar, programar dentro do currículo acadêmico de vocês. E, para finalizar, alimentação saudável é a que traz autonomia, prazer, saúde, cultura, diversidade e sustentabilidade. Alimentar-se significa nutrir, mas também significa acolher, celebrar e confraternizar. Toda ação de cuidado é, em sua essência, uma ação educativa. Assim, o ato de cuidar transcende as ações relacionadas à higiene, à alimentação e à saúde, e está presente na brincadeira e nas investigações realizadas com as crianças. Da mesma forma, todo ato educativo exige atenção, cuidado e gentileza. Valorizar a experimentação, especialmente na alimentação, explorar a cor, o cheiro e a textura, o cuidado com a entonação de voz do professor e agir de forma que incentiva a criança a comer determinado alimento. Isso é fundamental. O diálogo verbal e corporal dos educadores é muito importante em todos os momentos da educação alimentar. Enfatizar o valor nutricional e o benefício à saúde não fará a criança comer. Ah, coma cenoura, porque isso tem vitamina A e faz bem para a vista. De jeito nenhum, não é assim que se educa uma criança, em termos nutricionais. No incentivo ao consumo dos alimentos, é preciso valorizar os aspectos sensoriais e do prazer de comer.
Então, vocês, por favor, resgatem, né, naqueles materiais das oficinas o que vocês podem fazer. A gente tem aqui várias experiências, por exemplo, né, aqui os educadores foram apresentando nesse projeto e foi compilado. É lindo, educação com horta escolar, práticas de educação, fizeram um concurso de receitas entre as crianças, livro de receitas e feiras gourmet para degustação. A gente tem aqui uma série de ações que vocês podem pensar e ver o que é factível, o que é viável na cidade de vocês, na escola de cada um de vocês. Mas tem muita experiência legal para a gente trocar e ter ideia. E aqui, mais alguns materiais que estão dentro, né, do site do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação. Esses 3 materiais também têm muitas ideias legais para vocês ampliarem a discussão. Muito obrigada pela atenção. Vocês vão poder entrar em contato comigo, por favor, nas redes sociais. Aí vocês têm os meus contatos. O site tem bastante material, tem um blog, tem vídeos. Quem quiser saber mais, vai ser um prazer acompanhar. E, enfim, é isso. Espero ter deixado uma sementinha no coração de cada um de vocês e que ela cresça, floresça e gere frutos dentro de cada criança que tem o privilégio de ser acompanhada, tutorada por cada um de vocês. Muito obrigada, gente. Parabéns, Raquel, parabéns, adorei, viu? Aprendi um monte aqui. É muito importante esse cuidado mesmo na hora da gente transmitir o nosso conteúdo com gesto, com fala, porque às vezes a gente acha que está ensinando de uma forma agressiva, e na verdade está reprimindo a criança, né? A gente assusta. Eu passei com isso, eu tenho uma filha também, e foi super difícil, assim, ensinar. Eu só fui entender quando eu fui estudar um pouco sobre licenciatura, sobre psicologia, e eu entendi que, minha mãe me ensinou assim, então e a gente tem isso dentro da gente, né? Não, aprendi assim, então o jeito certo é assim. Na verdade, não. É muito importante a gente ter contato com pessoas mais experientes, que sabem do que estão falando, a gente não ficar rígido no que a gente aprende, sabe? Obrigado, de verdade, por esse conteúdo incrível, tá bom? Muito obrigada, Pessoal, Apa. para a gente concluir aqui a nossa jornada, nosso primeiro dia de jornada, tá bom? Acessem o site, tá? www.meushabitossaudáveis.com.br. Lá na aba, lado direito superior, vai ter a aba professores. E lá tem um formulário, gente. Então eu vi, nossa, muita gente foi interagindo, muita gente comentou várias coisas super interessantes. Conforme você ia comentando, Raquel, nossa, muitos professores foram comentando várias coisas interessantes. E para a gente não perder esse registro e até melhorar os nossos próximos workshops, inclusive com as crianças que a gente vai abordar, eu vou pedir para vocês entrarem nesse formulário e preencher para a gente, que isso ajuda o nosso trabalho, tá bom? Que vai ser diretamente impactado com as crianças de vocês, tá? Opa, aqui meu PowerPoint travou aqui. Outra coisa super importante, ó, contamos com vocês para engajar mais os alunos e levar esse conteúdo para toda a rede. Então, é imprescindível o papel de vocês, pais e professores, para convidar as crianças para participarem aqui da nossa semana sobre hábitos saudáveis, tá? A gente manda material, manda cartilha, mas a gente sabe que a voz de referência, principalmente, são os professores, que a gente, quando é mais novo, a gente tem um professor como pai e mãe. Às vezes você respeita, depende de quando o pai frequenta, porque às vezes o pai e a mãe trabalham, então a criança tem mais contato com os professores, passa mais horas do dia com os professores, principalmente se for integral, do que com o pai e com a mãe. Então a voz do professor, ele chega a ser uma autoridade. Então, com um jeitinho, conversem com os seus alunos, com seus filhos, para eles virem participar e entenderem da importância dessa nossa semana, tá bom? Dessa nossa jornada. Outra coisa, se você tem alguma dica ou algum comentário para ajudar a gente a como engajar mais as crianças, mandem para a gente no formulário, tá? É muito importante. Eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, pessoal? O meu muito obrigado aqui, tá? Em nome da Antix, da Ingrid, da Raquel, que também já agradeceu, tá? A gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, pais e professores que participaram diretamente, assim, ativamente com o nosso projeto. E a gente se encontra semana que vem, estarei com os pequenos de vocês, vou dar o meu melhor, vou me precaver com os meus gestos, com o meu tom de voz, tá? Isso é muito importante. E a gente se encontra, pessoal. Até mais, um beijo